da mensagem é Vença a Letargia. Eu quero falar um pouquinho dessa ação, da letargia e de como nós precisamos reagir a uma ação que é espiritual, que age no físico, mas que ela tem uma origem espiritual. E eu quero falar dentro desse texto como essa ação envolveu esse jovem. Esse texto relata uma reunião que antecedia uma viagem de Paulo. Esse texto ele relata essa reunião que tinha como uma finalidade principal o partir o pão, uma ceia, talvez, quem sabe, até uma despedida, e no dia posterior o apóstolo Paulo ia deixar aquele lugar, ia deixar aquela cidade. Provavelmente uma ceia espiritual e esse momento de comunhão, onde esse moço, na despedida desse líder, uma despedida na qual eu acredito que aproveitou-se daquele último momento, se estendeu um pouco no seu discurso, e nesse momento, essa ação ocasionou na vida desse jovem um profundo sono, e ele caiu da janela e foi dado como morto. O texto relata aqui que esse jovem estava sentado e ele adormeceu profundamente durante esse discurso. E ele caiu do 3º andar. Um sono profundo. O autor do texto, o autor da Bíblia, o Espírito Santo faz questão de deixar registrado que era um sono profundo. E eu e você sabemos que nos assentar em uma janela e cair e morrer por causa de um sono não é algo tão comum. É algo atípico. E eu quero entender com vocês uma ação espiritual por trás desse sono, dessa sonolência física que atingiu Eutico. Eu quero tirar desse texto algumas lições que hoje muitas vezes nos atingem e nos atacam e nós não percebemos. Nós temos sido alertados por profetas da casa, com vários discernimentos diferentes. Nós temos sido alertados por profetas de fora. Recentemente na conferência Vozes e Trovões, foi dado um alerta sobre esse espírito de letargia atacando Campo Grande. Nós já havíamos sido alertados na igreja local com discernimentos sobre essa apatia espiritual. Então esses alertas vêm vindo de fora, de dentro. Deus tem dado discernimento. E nessa noite o meu encargo aqui é denunciar essa ação. O meu encargo aqui é denunciar a ação espiritual de uma entidade maligna específica que sabe o que faz, que sabe como faz e que atinge a igreja, porque o alvo não é os que estão lá fora. O alvo da letargia é atingir a igreja. O alvo do espírito de apatia é atingir os que estão dentro da casa do Senhor. Porque quando Satanás planeja ataques espirituais contra a igreja, ele tem um alvo específico, por isso ele tem estratégias também muito específicas. E elas, na maioria das vezes, precisam ser discretas, sutis e gradativas. Por quê? Porque se ele vir de chifre e rabo, o crente já vai assustar e não vai cair. Então, quando Satanás quer pegar a igreja, quando Satanás quer atingir a igreja, quando Satanás quer minar a igreja, a sua autoridade, paralisá-la, ele vai agir de uma maneira geralmente discreta, sutil, que não tem muita aparência de algo ofensivo, que aparentemente é inofensível. Então ele vai agir gradativamente para chegar num resultado final de morte, de paralisia, de deixar inoperante o ministério dentro da igreja. E quando nós falamos de guerra e de batalhas espirituais, eu e você sabemos que é fundamental para vencermos as batalhas, nós sabemos contra quem estamos lutando. Quanto mais sabemos do nosso inimigo, das suas estratégias, do seu planejamento, quanto mais conhecemos sobre ele, mais rapidamente nós alcançamos vitória. Mais vitoriosos nós somos durante aquela guerra. Então o meu encargo, a minha missão nessa noite é denunciar como ele age.
E eu já vou te dizer que o meu encargo não é denunciar para julgar ninguém, porque a denúncia primeiro vem para mim. Quando a gente prega algo que confronta a igreja, quem primeiro for confrontado fomos nós. Quem primeiro tem que arrumar a situação é nós. Então essa denúncia não é para te atingir, não é para te ofender, não é para te julgar. Essa denúncia é no mundo espiritual para desmascarar a ação do espírito de letargia. Essa denúncia é para desmascarar a maneira que ele age e para que nós possamos dar uma resposta ao reino dos céus, dar uma resposta ao que Jesus já fez na cruz por nós, tomando posse, nos apropriando de uma vitória no sangue e na ressurreição de Jesus. Essa ação é sutil, é uma ação sutil pelo que eu disse, porque o alvo é atacar as pessoas dentro da igreja. Então essa ação da letargia, ela é sutil enquanto ela acontece, mas ela é destruidora no resultado final. Ela é disfarçada enquanto acontece, mas ela tem um golpe fatal no final. E a ação do diabo tem a finalidade de não deixar que a igreja brilhe. Essa ação tem a finalidade de não fazer você brilhar. Pastor, nós podemos brilhar sim, o brilho da luz de Jesus. Essa ação tem a finalidade de roubar sua autoridade, de paralisar você, de tornar a igreja ineficaz, inoperante, de tornar os crentes insossos, sem coragem de levantar a espada para a guerra, sem coragem de confrontar, de enfrentar e de avançar contra as portas do inferno. O que é a letargia? A letargia é o estado de profunda e prolongada inconsciência. A letargia é semelhante ao sono profundo, do qual a pessoa pode ser despertada, mas ao qual ela retorna logo a seguir. Ela desperta, mas logo ela dorme de novo. A letargia também pode ser considerada a incapacidade de reagir e de expressar as emoções. A letargia é a apatia, a inércia ou o desinteresse. E Eutico, ele estava letárgico. O que aconteceu com Eutico não foi uma soneca de um cansaço simples que o derrubou da janela. O que aconteceu com Eutico não foi meramente físico. A Bíblia diz que ele foi vencido por um sono profundo. Ele foi derrotado por um sono profundo. Ele foi vencido por essa profundidade de um sono apático que o deixou inerte. É preciso discernir quando nós somos atacados pelo espírito de letargia. Porque as ações vão vir no nosso físico, mas eu preciso discernir no mundo espiritual o que está causando aquela sensação, aquele sentimento, o que está causando aquela situação que até está atingindo o meu corpo físico, porém tem um cunho espiritual. Porém tem algo sendo feito por uma ação maligna no espiritual. E eu, por não discernir, por não me posicionar, por não reagir àquela ação, vou entrando nisso. Vou sendo pego por isso. Vou sendo aprisionado por isso. A ação, ela provoca um estado parecido com o sono profundo, verdadeiro, o sono físico profundo. Mas ela não vem de uma depressão que os médicos podem fazer o diagnóstico. Não vem de um estado depressivo que pode ser diagnosticado pelos médicos. Esse sono é diferente de um estado de depressão ou de um sono de um cansaço. Esse é um sono causado por um espírito que tem nome. É um espírito de apatia, um espírito de letargia, como você queira chamar. E eu quero falar sobre 3 sintomas que eu vou extrair desse texto. Além dos sintomas, a forma com que Satanás manifesta, com que esse espírito manifesta. Eu quero extrair desse texto 3 maneiras que vão ficar muito claro de identificar a maneira que ele sintomatiza na nossa vida. E aí você vai poder começar a abrir os seus olhos espirituais e perceber: será que eu estou letárgico? Será que eu estou atacado por esse espírito? Será que eu estou apático espiritualmente? Porque essa letargia que eu estou ministrando hoje é espiritual. Será que isso está acontecendo comigo
no mundo espiritual, você vai poder se analisar. Você vai poder se ver nessa história. Primeiro sintoma que manifesta, de acordo com esse texto, que eu posso extrair desse texto, desinteresse pelas coisas espirituais. Desinteresse pelas coisas espirituais. A ação do espírito de letargia começa causando um sutil, discreto e disfarçado desinteresse pelas coisas espirituais. Então nós gostamos e começamos a nos inclinar para aquilo que fortalece a carne. Mas aquilo que fortalece o espírito começa a vir um desinteresse. Pelas práticas espirituais, pelas coisas que nos unem a Deus, pelas coisas que nos fortalecem a Deus, e começa muito sutil, porque eu vou confundindo com cansaço. E eu não estou dizendo que a gente não cansa, gente. Eu não estou dizendo que não existe apatia física de cansaço. Eu não estou dizendo que às vezes eu não tenho que parar e reorganizar a minha vida. Mas eu estou separando as coisas. Que existe algo que não vem do físico, mas ele começa a vir com desculpas sorrateiras, começa a vir com uma luvinha de pelica, algo muito discreto, e vai nos tirando o interesse das coisas que são espirituais. Nós vamos gostando e passando a dar lugar para aquilo que fortalece a nossa alma e desinteressando daquilo que realmente fortalece o nosso espírito. E essa ação acontece dentro de casa, acontece dentro do trabalho, acontece dentro da igreja, acontece onde nós estamos. Por quê? Primeiramente, essa ação acontece dentro de nós. Então, onde nós estamos, o ambiente que nós estamos, vai começando a refletir aquilo que já está pegando dentro da gente. E apesar, quando eu olho para Eutico, eu vejo essa ação vir sobre a vida dele dentro do cenáculo. Veja bem, gente, Eutico não estava no barzinho, Eutico não estava na balada, ele não estava na boca de fumo, ele não estava no prostíbulo. Ele não estava em outros lugares que você poderia dizer, olha, está na cara que ele não está com interesse espiritual. Ele estava no cenáculo, ele estava no meio da reunião, ele estava no meio das coisas que aparentemente deveriam estar as pessoas que buscam Deus, que se interessam por Deus, que se interessam por práticas espirituais. Agora, apesar de estar no cenáculo, eu vejo um jovem subir e sentar num lugar atípico, que era a janela. Nós sabemos que janela não é lugar de sentar. Janela não é um lugar apropriado para sentar. Mas esse moço foi para um lugar reservado, foi para um lugar longe, um pouco mais afastado dentro do cenáculo e sentou na janela. E aí o sono sobreveio, profundamente ele foi vencido. A displicência pelas coisas de Deus vão vindo com essa aparência muito inofensiva, mas vai nos tirando da reunião, vai nos tirando do meio do cenáculo, vai nos tirando do meio onde as coisas espirituais estão acontecendo. Há um perigo de estar na janela, há um perigo de sentar na janela. O texto diz que no cenáculo tinham muitas lâmpadas. Essa frase curta dentro do texto não é sem sentido. Quando você para, você diz, para que eles iam dizer, fazer questão de dizer que tinha muitas lâmpadas no cenáculo? Mas o meio, o cenáculo, a luz do cenáculo era o lugar apropriado. Porque isso vem falar espiritualmente da presença, do lugar onde o fogo se manifesta, do lugar onde o Espírito lança luz sobre a gente. Mas ele saiu daquele lugar e foi se assentar no cantinho, na janela. Talvez ali tinha uma penumbra, talvez um clima, né, mais de luz apagada, um lugar com menos barulho. E ali foi apropriado para um sono profundo vir sobre a vida dele. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos olhar o perigo de sentar na janela e identificar quais são as janelas na nossa vida espiritual. Essas janelas podem estar em casa, essas janelas podem estar no meu dia a dia. Quais são as janelas que têm roubado você do interesse das coisas espirituais, das práticas espirituais? Fica fácil de você observar. O seu tempo vago, o seu tempo que lhe sobra, com toda a correria que você tem. Quais são as coisas que te chamam, que te conquistam,
é ouvir uma ministração, é adorar o Senhor com louvor, é a oração. Quando você tem um tempo vago, um tempo que te sobra, qual é a sua inclinação? São das coisas espirituais? São do interesse das coisas que te aproximam de Deus? Ou é meramente e somente o lazer ou as coisas que edificam, que não edificam o seu espírito ou que só fortalecem a sua alma? E eu não estou querendo ser radical e dizer que você não tem que ter o seu momento de lazer. Mas eu estou te dizendo, seja sincero com você e procure identificar essas janelas, porque esse é meu encargo de te ajudar nessa noite. A ação de letargia vai tentar trabalhar sutilmente para nos tirar do cenáculo com boas desculpas. E quando eu digo isso, gente, não é só lá em casa, é aqui também. Deixa eu te dizer que às vezes nosso circular nos corredores da igreja nem sempre são daqueles que estão na escala de trabalho. Sabe por quê? Porque a hora que o lugar aqui está apropriado, cheio de luz, às vezes nos dá uma impaciência. Tem pessoas que acostumam tanto com fazer, que depois para ficar no culto, passa por várias taquicardias. 20 minutos no culto já dá um negócio, ele tem que arrumar um jeito de sair lá para fora. E eu estou trazendo luz para você, não é para ninguém ao lado, é para mim, é para você. Cada um pega o que te percebe, o que você se perceber. Se você não consegue mais dar um culto completo a Deus, comece a ver se você não está indo em janelas. Deixa eu te dizer, as mesinhas lá fora são muito atrativas, porém elas podem ser uma janela perigosa durante o culto. Ele estava no cenáculo, mas ele subiu para um lugar que não era apropriado. Ele deixou o lugar das luzes, o lugar da ministração, o lugar da pregação, e ele foi para um canto reservado. Durante o culto, esse é o lugar. Se você deu o seu culto, se você determinou vir trazer o seu culto a Deus, está no cenáculo, está na casa de oração, esse momento não é um momento que você vai aproveitar para ter uma reunião. Você não deveria marcar reuniões e compromissos que te tirasse desse lugar nesse momento. Porque a ação do espírito de letargia vai te tirando das práticas espirituais sutilmente, sorrateiramente. Esse não é um lugar de você catar pastor pelo braço e falar, me atende agora, pastor. Porque o pastor não vai fazer por você o que Jesus, aqui no meio do cenáculo, vai fazer. Esse não é um momento de nós, pastores, atendermos os irmãos. Esse não é o momento de marcarmos reuniões paralelas, porque é sutil a ação, e vai nos tirando sorrateiramente da presença dEle, do meio das luzes, do fogo, do lugar onde Ele está sendo adorado. Quais são as janelas que tem te tirado? Ouvir a conversa, o testemunho, ouvir a luta do irmão na hora da reunião, pode ser uma janela perigosa. Pode ser uma janela perigosa. Deixar o seu culto do lar, o momento que você já tinha escolhido para ceiar com a família, por causa de alguma coisa tola que entra pelo meio, pode ser uma janela perigosa. E eu não estou falando que acontece em uma vez, que acontece algo terrível uma vez que a gente faz isso, mas eu estou dizendo que quando nós não percebemos, a ação vai aumentando, e ele vai ganhando espaço e força. Sempre vem com uma boa desculpa. Como se não bastasse tantas coisas atrativas, agora tem as janelas eletrônicas, virtuais. E aí, gente, às vezes eu tenho vontade de proibir. Graças a Deus que não está na minha decisão. O celular, a Bíblia do celular. Tinha que ser Bíblia de papel. Porque o problema é que a gente não desliga a internet. A Bíblia não precisa de internet. Você pode ligar o celular, mas aí dá uma passadinha na mensagem, dá uma passadinha no WhatsApp. Não, eu que estou preocupado com o filho que ficou. Não, eu só vou dar uma olhadinha por questões de trabalho. Mas, gente, são sorrateiras desculpas que vêm nos tirando desse lugar e vão abrindo janelas. Acabou o temor, falta o temor. O temor está indo embora. Por isso o sono profundo da letargia vem. Porque deixamos o lugar de reverência. O que tem? Não tem nada. O que tem? Não tem nada. Colocamos um monte de coisa. Naquele dia que eu determinei, esse é o dia do culto, esse é o dia de estar no cenáculo. Eu não entendo porque Eutico foi.
Melhor era ficar em casa. Eu ainda tenho minhas dúvidas. Se ele foi para a despedida? Se ele pensou, vai estar boa a ceia hoje? Eu não sei o que ele pensou. Mas ele foi e ficou na janela. A janela é um lugar onde o coração fica dividido. Sabe por quê? As coisas lá de fora estão bem pertinho da janela. Aí a gente dá uma olhadinha. Está aqui dentro, está lá fora. Está aqui dentro, está lá fora. Está aqui dentro, está lá fora. Essa janela pode estar no íntimo, no coração. Você está aqui, você se desliga para estar aqui? Ou durante o louvor você está aqui e está lá fora. Está aqui, está lá fora. Está aqui, está no celular. Está aqui e está lá fora. Como está o teu coração? Nesse momento que você separa para adorar a Deus. Eu estou trazendo para o culto dentro da igreja, mas isso pode estar no seu culto do altar secreto, no seu momento com o Senhor, no seu momento a sós, em todo lugar. Cuidado, porque quando o interesse é maior pela parte social que a igreja oferece, você pode estar caindo numa cilada. Não podemos nos acostumar em colocar em primeiro lugar aquilo que é circunstancial, que é secundário, que é para depois, que é o a mais. Primeiro é a essência, depois a aparência. Primeiro é Ele. É por isso que o sono da letargia nos pega. É por isso que a letargia vem de mansinho e quando a gente vê nós estamos sem reação, sem discernimento, sem estar cheio do Espírito. Porque não nos posicionamos com coisas como essa. Quais são as janelas que você tem aberto? Seu culto é em vir buscar a essência? Porque eu vou te dizer, se ele é em buscar a essência, o dia que a palavra, você acha que ela foi legal, boa. O dia que não foi muito para você, boa também. Porque quando você vem buscar a essência, talvez uma palavra que foi para um não convertido não te tocou. Mas você se alegra porque alguém do seu lado fez festa no céu com a conversão. Cuidado para não perder essa essência do culto. Para não entrar numa janela crítica, humana, de começar a dar nota para quem pregou, para quem não pregou. Para quem cantou, para quem não cantou. Por dia que foi bom ou não foi bom. Sabe por que o céu não desce? Porque você está letárgico. Não é porque o ministro de louvor está letárgico. É porque você está apático. Está faltando o seu culto. Para de dar nota. Para de dar nota para o que está acontecendo administrativamente. Entra na essência, entra no lugar onde Ele queima. Entra nesse lugar e diz, eu vim te adorar. Talvez não foi como semana passada, mas a minha adoração vai subir, vai rasgar. Não deixa o corredor te pegar. Não deixa a cantina te pegar. Não deixa os testemunhos aí fora te pegar. Chega focado para dar o seu culto. Chegou 10 minutos antes, vem orar em língua aqui. Ora em língua os 10 minutos antes. Ai, saudade. Saudade do tempo que os irmãos se ajoelhavam antes do culto. Ah, vou falar. Saudade da igreja que a gente chegava, todo mundo ia ter o seu momento. Não pela religião. Não pelo joelho dobrado de maneira religiosa, mas em reverência, a dizer, olha, eu vim, eu estou aqui, esse lugar é teu, esse momento é teu, ninguém me tira isso, porque eu vim na tua casa te adorar. Saudade do temor, que faz a gente colocar simples e pequenas coisas do Evangelho em primeiro lugar. Esse é o lugar do avivamento. Esse é um lugar, uma igreja que volta ao temor do primeiro amor. É uma igreja que será visitada pelo avivamento que tanto se espera. Se você não sai dos corredores, não fique esperando o avivamento. Vem para cá adorar. Vem para cá fazer o seu descer. O avivamento vai vir. Porque quem está no cenáculo quebrando o coração, quem está em meia adoração se arrepende, conserta os pecados, conserta os erros. E essa é uma terra apropriada para que o Espírito de Deus derrame o avivamento. Esse é um lugar onde o cego vai ver, onde o cadeirante vai andar, onde o deficiente vai andar.
Esse é um lugar que nós vamos querer ver de volta. O avivamento de Atos. Queremos tanto avivamento de Atos. Aqui tem um posicionamento de um homem que não estava apático. Aqui tem. Nesse texto tem um posicionamento de um homem que não estava letárgico. Curava. Ah, pastora, não curo mais, a igreja não cura. Ok, responsabilidade de todo mundo. Se todo mundo entrar de volta no temor, o mesmo que curou ontem, cura hoje. Porque nós não somos nós que curamos, é o poder dele que é liberado. Essa é a igreja que vai conhecer o avivamento. Segunda característica, um sono profundo. Quero falar desse sono. Tem gente que está tão adormecido, tão apático, tão letárgico, com tanta função, que ele, quando entra na essência, ele nem sabe mais. Se a unção que pegou Maria pegar ele um pouquinho, é capaz de ele já se sentir até culpado. Porque ele fica assim, o que eu tenho que fazer? Onde que eu vou fazer? Ele desaprendeu ir nesse lugar. O rapaz foi vencido pelo sono. Quem se senta na janela, adormece profundamente. Adormece. O próximo passo, depois de desinteresse pelas coisas espirituais, é começar a dormir. A sonolência chega, a inércia toma conta. E esse sintoma é tão marcante, tão marcante. Começa assim, que tem a ver com a palavra da letargia. Incapacidade de reações. Aí sabe como que vem? Vem para o culto apático. O braço pesa 1000 quilos. Para levantar o braço, para dar uma salva de palma para o Senhor. Não, pastora, mas a salva de palma nem sempre é para o Senhor. Às vezes é povo querendo fazer barulho. Ok, para adorar a Deus. 5 minutos. Deus me defenda. Não dá conta. Porque é uma apatia, já é uma vontade de sentar, já é uma vontade, o louvor está cumprido, eu preciso sentar. Pega a sua parte que eu pego a minha, irmão. Não fica me olhando com essa cara, não. Que hoje eu vou falar. Vou falar, nem que eu saia daqui demora 1 ano de novo para vir, mas eu vou falar. Incapacidade de reagir e de expressar as emoções. Uma luta na adoração. Uma luta, porque é uma inércia. Não tem ânimo para bater palma. Não tem ânimo para dar um glória. Não tem ânimo para dizer, Jesus, eu te amo. Um glória a Deus. Deus me livre. E o pior, o letárgico, que já está em um lugar avançado, ainda ele julga o coitado que está tentando soltar uma faísca. É assim. Eu me lembro, tinha um irmão na igreja, de onde eu vim. Ele dava um glória a Deus, que eu não tenho nem explicação. Quem aqui pode dar um glória a Deus assim, bem alto, para eu ver se é pelo menos parecido? Não, assim, vamos reformular. Um homem com a voz grossa, um glória a Deus só estrondando tudo assim, deixa eu ver. Ó, pastor parecido. Mas gente, só que lá, pastor, a igreja era pequena. Eu sentava no meio da igreja, mais ou menos. E ele era um diácono da porta. E quando ele dava aquele glória a Deus desprevenido, dava um susto na gente. É sério. Parecia que vinha um eco atrás. Quantas vezes eu mirei com aquele irmão? Por dentro, me dava uma ira, uma vontade de avançar nele, porque vinha um susto. Aí eu falava, para que esse exagero? Que a gente está apático e quer que o outro fique. Sabe? Um dia, eu olhei para aquele irmão, com a raiva. Mas depois que ele deu glória a Deus, eu olhei para ele e consegui flagrar uma cena. Os olhos dele cheios de água. Uma lágrima de emoção daquele glória. Aquele dia o Espírito me constrangeu. Porque eu não sabia o que era aquilo. Mas eu estava julgando o irmão. Né? Porque daí, aquele apático fala assim, para que falar Jesus eu te amo? Jesus sabe de todas as coisas. Ainda espiritualiza o problema. Aí vem um, coitado, o que está assim, querendo levantar, faz que vai se abatendo também. Porque ele senta perto de 3, 4 de um lado, 3, 4 de outro, que dá aquela olhada com a cara feia, ele já fica sem graça. E fala, eu que não vou falar mais glória.
Gente, a letargia pode deixar o culto de uma igreja apático. Apático. Pode deixar a nossa vida diária apática, o nosso altar secreto apático. Cuidado, que a discrição demais pode ser letárgica. Cuidado. Sabe que a sua medida muito certinha pode ser a letargia te pegando. Se analise, analise você. O sono físico às vezes é espiritual. Você vai ver quando? Só dá sono para ler a Bíblia. Só dá sono para vir no culto. É impressionante, porque saiu do pátio da igreja, acabou a sonolência. Porque o sono físico às vezes é letárgico. Se te dá sono extremo, nas práticas espirituais, abre teu olho. Hoje é dia. Hoje é dia. Hoje é dia de quebrar essas encrencas. Hoje é dia. Ah, pastor, eu não consigo ler a Bíblia porque, olha, ai, me dá um sono. Tem gente que tem a cara de pau de falar para mim assim, eu estou com insônia, eu começo a ler a Bíblia, logo já me dá sono, eu pego no embalo para mim dormir. Que a Bíblia é o nana neném de alguns. Que se eu tivesse nesses dias de aconselhamento igual eu estou hoje, é perigoso não dar certo. Vai orar, dá sono. Ronca. Tem uns que ronca. Ronca até no culto. Tem gente que ronca até no culto. É sensível a qualquer barulho que acorda. Mas o barulho dos instrumentos aqui não atrapalha o sono, não. Espiritual. Deixa eu te dizer. O sono sobre Eutico veio durante um discurso prolongado. Vamos entender isso? Vamos entender isso? A Bíblia faz questão de registrar que o discurso de exortação do apóstolo Paulo demorou. Por que 2 vezes num texto tão pequeno, ele faz questão de dizer que demorou? Passou, prolongou. Ai. O texto tem uma finalidade. A Bíblia diz que a reunião fala de uma finalidade, era o partir do pão, porque Paulo já ia embora. Era uma despedida, uma comunhão, com uma ceia, eu acredito, espiritual. Tinha um foco. Mas Paulo falou, eu vou aproveitar aqui para dar uma última exortação. E eu vou estender esse negócio. Ele deve ter se empolgado, estendeu. Será que Eutico foi só para despedida? Só para comunhão? Só para o partir do pão? Talvez ele tenha pensado assim, vai acabar rápido. Porque o homem vai viajar amanhã. A maioria de nós, quando vai viajar no outro dia, dorme cedo para estar descansado. Mas não foi bem assim, se estendeu. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se fosse nos dias de hoje, nossa cabeça rolava se o discurso fosse até meia-noite. Pastor Dinho, rodava. Porque era como se não bastasse enxovalhar o WhatsApp para gastar mais tempo reclamando do culto. Se estender até meia-noite hoje, eu não estou dizendo que seria um culto sempre estendido, mas um dia que o Espírito Santo levou, não existe, porque daí o religioso, apático, vai ter a Bíblia na ponta da língua, ele diz tudo é com ordem e decência. Só para outras coisas que não. Mas para o horário do culto, essa regra vale em cima. Se fosse hoje, nossa cabeça rolava. Porque tem gente que sai antes da bênção do culto. Sai antes da bênção final. Sai antes do amém. Imagina se o discurso demorasse até meia-noite. Talvez eu vou estar com a cabeça cortada aqui depois de hoje. Mas falei para o Senhor que hoje eu ia falar. Não sai não, irmão. Para de dar desculpa, porque do casamento você não sai antes do docinho. Para com isso. Vai ficar apático, letárgico, porque da festa você não sai antes do bolo. Por que você vai antes da bênção? Não é, pastor? Você não sai. Você não sai sem o final. Sem cumprimentar os noivos.
noivo, mas você deixa seu noivo aqui e sai antes do final da reunião que é para ele, porque você disse que é para ele. Eu não sei se ele está recebendo seu culto. Eu não sei se ele está recebendo. Você precisa perguntar para Deus, porque eu estou perguntando sobre o meu. Cada um analise a si mesmo. Mas da festa você não sai. Mas quando dançava o bailão, podia até 3 da manhã. Vai um culto até meia-noite. Quando ia para o carnaval, ficava até o café da manhã, porque afinal esse era a graça. Mas um culto até meia-noite, agora é tudo com ordem e decência. Qual que é, irmão? Está enganando quem? Está enganando quem? Quando bebia a cachaça, até a cachaça do bar acabar, enquanto não acabasse a última garrafa, não saía daquele trem. Aí podia esticar, podia chegar tarde em casa, mas hoje, amanhã eu tenho serviço. Você quer ser uma igreja que experimenta o avivamento? Que vê o cego enxergar, o surdo ouvir? Você quer? Sai da apatia, sai da letargia, dá o seu melhor para Deus, dá o seu culto direito, volta o temor do primeiro amor, aí você vai experimentar o avivamento. Jesus, tu és lindo. Os apáticos reclamam das coisas espirituais, mas eles não reclamam das coisas que ministram a alma. Eles reclamam do que é espiritual. Gente, nos retiros, que dizem que são espirituais, dizem que lá é para buscar Deus, é para mergulhar, porque afinal está lá numa chácara retirado. Então não tem desculpa. Vai pregar até meia-noite para você ver. A reclamação é quase unânime, mas faz a festa de gala. Faz. Manda levar o vestido de gala e fazer a festa de gala. Minha filha, aí pode ir até o dia amanhecer. Bota as taças de cristal e faz a festa de gala. Aí não tem problema passar, mas passa na hora da pregação. Ele saiu e foi sentar numa janela lá no 3º andar. Deixou as luzes acesas do cenáculo. Deixou o aquecimento da palavra. Deixou a comunhão das coisas espirituais e foi para um lugar de penumbra. Ficava olhando o que estava lá fora. Dividido entre o que está aqui e o que está lá. Esse é um sintoma da igreja apática, letárgica, dorme profundamente, está prestes a cair da janela e nem percebe. Só que ali tinha um cara, um líder que não era apático não. E olha, eu vou te dizer, pastor, nós precisamos pegar mais desse negócio de Paulo aqui. Precisamos. Eu descobri, refletindo nesse texto, que até nós estamos muito fora. Porque como que ele reagiu? Ele não deu ibope para a morte do rapaz, não. Deu ibope, não. Se fosse hoje, a gente ia em cima dos diáconos. Por que você deixou o menino subir na janela? Por que você não cuidou? Nós íamos atrás dos diáconos. Por que vocês não cuidaram? Aquele moço que sentou no lugar errado, lá não é lugar de sentar. Nós íamos culpar Paulo, que pregou muito, ficou cansativo. A culpa é de Paulo, o discurso se estendeu. Mas Paulo não deu ibope não. Paulo desceu lá embaixo. Falou, vocês aquietam o coração aí, que o espírito de vida está sobre ele. Subiu de volta, partiu o pão e pregou até a alva amanhecer. Ele falou, agora estava bom até meia-noite. Ele pregou até o dia raiar. Ele estendeu o discurso até o dia raiar. Fica quem quer. Fica quem quer. Se fosse a gente hoje, ia culpar todo mundo. Ia parar, ia fazer. Quem é o culpado? Do Eutico que caiu da janela. Paulo, acho que deve ter pensado assim. Sentou lá porque quis, lá não é lugar de sentar. Agora fica aí arcando com as consequências. Eu não vou parar o culto. Voltou. Partiu o pão e pregou até o dia amanhecer. Nós precisamos mais disso. Paulo desceu, só ministrou o rapaz e subiu. A sonolência espiritual causa uma inconstância nas práticas espirituais. Eu falei 2 quartas sobre inconstância.
a inconstância nas práticas espirituais vai ser efeito colateral da letargia. Começa e não termina. Faz o propósito que vai orar em língua estranha 20 minutos, dura uma semana, quando muito. A letargia pega de novo, a apatia pega de novo. Sabe por quê? Isso tem a ver com o nome, com o significado da palavra letargia, semelhante ao sono profundo, do qual a pessoa pode ser despertada, mas ao qual ela retorna logo a seguir. Sabe o que é fácil para a gente explicar isso? Aquele momento que o olho fica pesado, aí você faz assim, você dá uma acordada e volta. Mais ou menos assim. Você vem num culto, sai meio avivado, fala, agora eu vou aprumar. Depois dorme de novo, depois dorme de novo. Na outra semana cai no esquecimento. Uma inconstância. O sono letárgico tira você da guerra nos momentos importantes. Ah, irmãos. Tira você no dia que você precisava estar. Tira você da reunião de oração que você precisava estar. Tira você do culto que era para você. Tira você do compromisso espiritual que era para você. Tira você daquele dia que o PG era para você. Existem dias chaves que nós precisamos estar na guerra. E a ação de letargia vai atingir as pessoas que dão lugar nesses dias chaves. Jesus conta com um exército para momentos chaves, em cidades, em nações, em estados, em famílias, em igrejas locais. Jesus conta com um exército de guerreiros que se disponibiliza nesse momento a ser valente. Em alguns momentos ele não pôde contar. Se você vai lá para Mateus 26, você vai ver Jesus perto da agonia. Perto de ir ao Monte das Oliveiras, mais especificamente no Jardim Getsemane, o momento da maior angústia, o momento em que ele estava contendendo com a alma, para se entregar a beber o cálice mais difícil do ministério dele. E ele chamou os discípulos, 11, porque Judas já se debandara, deixou 8 mais embaixo, subiu com 3 que era mais próximo, falou, vela comigo. Ora comigo, a minha alma está triste até a morte, eu estou profundamente angustiado, eu preciso de oração. Ele contava com um pequeno exército, mas que ele tinha dedicado o ministério todo dele. Nessa hora ele não pôde contar, eles fracassaram a missão, apáticos, dormiram na oração. Esse espírito de letargia tirou eles do momento mais importante, do momento crucial para Jesus. Antes, um pouco antes, ele tinha dito, vocês vão se escandalizar comigo. Ah, Pedro, falamos de Pedro aqui na inconstância. Pulou na frente e disse, se for necessário eu morro com o senhor. Eu me escandalizar de jeito nenhum, eu estou contigo e não abro. E Jesus deixou os 3 ali e foi um pouquinho mais na frente. E está lá gemendo, pai, se for possível passa de mim. Mas contudo seja feito da sua vontade. Ele estava brigando com a alma, porque ele queria fazer a vontade do Pai. Mas a carne estava ali contendendo naquele cálice da separação, que ele ia ficar longe do Pai pela primeira vez. E ele volta lá, pega todo mundo dormindo. Aí ele vai para Pedro, né? Ele focou Pedro, porque Pedro tinha falado que ia até morrer. Imagina orar 1 hora. E ele diz, Pedro, você não pode velar comigo nem 1 hora. Nem 1 hora, Pedro. E Pedro lá com o olho pesado, letárgico, apático. Nem 1 hora, Pedro. Não dá nem 1 hora. E aí ele deu a dica e falou, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele foi e explicou para Pedro. Esse é o momento de guerrear, porque senão você não vai entender as coisas no espírito, você vai discernir na carne, e aí vai dar ruim, Pedro. Nós não conseguimos passar se for na carne. Essa é a hora da guerra, para que daqui um pouco nós consigamos ser vitoriosos naquilo que é o propósito. Agora é a última hora, a hora crucial de entrarmos em oração. Foi de novo, acho que ele pensou, depois dessa eles vão reagir. Voltou. Orou mais um pouco e voltou. Todo mundo dormindo de novo. Ô, gente. Jesus voltou.
Foi orar de novo. Veio pela terceira vez. Todo mundo dormindo. Aí ele disse, agora já foi, passou. Agora pode dormir, pode descansar. Aí ninguém me quis mais dormir. Na terceira vez que ele veio, ele disse, agora descansa. Descansa agora. Agora se aquieta. Porque o traidor já chegou. A hora já chegou. Aquilo que eu estava resolvendo na espada espiritual, já passou. Agora descansa, já foi. Deus mandou anjos para fortalecer ele. Você vai ver, nos 4 evangelhos, as histórias sendo contadas diferentes, você vai extrair muita coisa. Anjos vieram fortalecer. Mas Jesus contava com uma equipe de pessoas que ele treinou para guerrear naquela hora. Não foi possível por causa da apatia. A letargia faz você usar a espada errada. Porque quando nós somos apáticos, não levantamos a espada do Espírito, da oração e da batalha, mas depois levantamos a espada da carne. Porque aí chegaram os soldados, e a Bíblia diz que ele foi e cortou a orelha de Malco. O sono acabou, gente. Você viu como que é espiritual? Cadê a sonolência? A hora que Jesus falou, agora descansa. Por que eles não voltaram a dormir? Porque era espiritual. Agora o sono acabou e a valentia veio, pagando mico, dando trabalho para Jesus, que ainda teve que curar. Ia ser preso, né, levado ali, começar o seu martírio, teve que parar para não escandalizar, não deixar o dano na orelha do soldado, e ainda ir consertar a besteira. É por isso que você fala besteira. É por isso que você fere pessoas. É por isso que tantos foras acontecem. Porque a espada do Espírito, da oração, da guerra, nós não levantamos. Ficamos apáticos nessa hora e depois queremos levantar a espada da guerra carnal. Do bate-boca. Da difamação. Da murmuração. Da reclamação, da crítica. Se nós levantássemos a espada da guerra sem apatia, se lutássemos e pelejássemos na oração, não precisaríamos levantar a espada da carne. Não orou na hora certa porque ele foi vencido. João 18:11 diz assim: então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. E Jesus disse a Pedro: põe tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Por que Pedro não entendia nada? Porque esse momento de Jesus discerniu na oração. Jesus discerniu que era o tempo de beber o cálice enquanto ele estava orando, mas Pedro estava dormindo. Aí dorme e não tem discernimento. Quando dorme, não tem discernimento. Quando não ora, não tem discernimento das coisas que eu preciso passar, que são propósitos de Deus que eu atravesse para que eu cresça. E tudo isso do desinteresse das práticas espirituais. Tudo isso do sono profundo que a letargia causa vai cooperar para o último, terceiro e fatal golpe que Eutico levou. Morreu. Morte espiritual. Vencido pelo sono profundo, caiu da janela e morreu. Se não fosse a intervenção misericordiosa de Deus, do poder de Deus através de Paulo, aquele jovem teria sido ceifado antes do tempo. Não teria cumprido seu propósito na terra. Esse é o plano de Satanás, por meio da ação desse espírito. Trabalhar discretamente no desinteresse das coisas espirituais. Com isso, ele abre um espaço para dominar pelo sono profundo, pela apatia na oração em línguas, no tempo com Deus, na adoração, no levantar das minhas mãos, no jejum, e vai minando essas práticas. Porque, gente, práticas espirituais, segundo Hebreus, elas precisam ser desenvolvidas. Elas precisam ser desenvolvidas. É na prática, é no desenvolvimento, pelo desenvolver do costume, que eu vou crescendo espiritualmente. Mas quando eu não faço isso, eu dou lugar a essa apatia. Muitos estão mortos dentro da igreja.
A morte física de Eutico só simboliza a morte dentro da igreja, mesmo estando no cenáculo. Muitos que estão mortos hoje dentro da igreja, primeiro foram sutilmente atacados pela letargia, mas não prestaram atenção, não reagiram, não se posicionaram. Esse era o dilema da igreja de Sardes. Diz assim Apocalipse 3, 1 e 2. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que ainda estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Em Sardes havia um problema grave. Uma igreja que tinha nome de que vivia, mas estava morta. Tinha fama de que era espiritual, mas estava morta. Ah, irmãos, que hoje o exame seja individual para cada um de nós. Se há alguma área na minha vida que eu tenho fama de que vivo, mas estou morto. Se o meu serviço, com desculpas de que é para Deus, tem tirado a minha essência da adoração, e com isso eu estou morrendo e nem percebo, e as desculpas e justificativas são boas. Essa é a realidade de muitos crentes, que tem o nome no cadastro da igreja, que tem o nome até naqueles que dizimam, que tem o nome naqueles que ofertam, que tem o nome dos que servem alguma coisa, mas lá dentro morreu a essência. Pessoas de aparência, com uma reputação. Sabe, queridos, o orgulho da reputação, esse é o pior. Esse é o pior. O orgulho da reputação é o pior. É o mais difícil de vencer. Os disfarces que falsificam uma roupagem exterior. Não é a roupagem da noiva. Não é aquelas vestes que nós estamos buscando, que Atos 19 fala. A igreja de Sardes tinha uma veste de aparência. Parecia que estava vivo, mas não era aqueles vestidos, tecidos, na essência da justiça. Não era. A essência tem maior valor do que a aparência. Deixa eu te dizer, Deus tem um chamado para você nesse tempo. Deus tem um chamado para essa igreja nesse tempo. Deus tem uma trombeta tocando hoje, agora, nesse tempo, para Campo Grande, para atos de justiça, para a sua vida e para a sua família. E eu vou te dizer o que essa trombeta está soando. Está lá em Efésios 5, 14. Por isso diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta, desperta igreja, desperta, reage igreja, reage com esses sintomas, levanta a tua espada espiritual, sai das janelas que porventura você esteja sentado, sai do sono profundo, sai da apatia. Como pastora? Pronto, então agora eu vou fechar, que eu não vou levar o discurso até meia-noite. Como? Todos nós sabemos que se vence uma ação maligna, que se vence um espírito de trevas com um espírito contrário. Nós sabemos que toda vez que vamos derrotar uma entidade maligna, nós vamos no espírito contrário a ele. Então você tem desinteresse? Qual é o sintoma? Está desinteressado pelas coisas espirituais? É um culto minguado e sem temor, e olhe lá. Então você vai passar a se interessar e se dedicar de propósito. É uma reação contra aquela ação. É uma decisão de reagir de maneira contrária ao sintoma que está te atacando. Está sentado na janela, sai da janela, vem para as luzes, vem para o meio do cenáculo, vem para o lugar da reunião. Está na janela em casa, fecha essas janelas e vai para o lugar das práticas espirituais. Vai queimar no altar, vai incendiar no altar. Está nas janelas lá no trabalho, desce daí, vai para o meio do propósito, vai focar no propósito no tempo que você está lá. Percebe que você está sem reação no culto.
Perceba. Não, eu vou reagir. Ai, pastor, eu não sou muito de bater palma. Mas bata então, faça de propósito. Eu estou meio cansado. O cansaço sai para lá. Eu vou erguer as minhas mãos. Eu vou adorar. Eu vou ficar 2, 3 minutos de mão levantadas. Eu não abro a minha boca, comece a abrir. O que eu falo, pastor? Aleluia, glória a Deus, Jesus, tu és lindo. Fala mesmo, Senhor, desce aqui nesse lugar. Não sei, inventa, adora, fala. Abre a boca, glorifica, faz alguma coisa, mas não deixa a apatia te pegar. Pastora, vira só barulho. Deixa eu te dizer, se você estiver paralisado pela letargia, você precisa fazer barulho. O silêncio, a penumbra, o escuro vai te fazer dormir. Tem que sair desse lugar. E a reação é contrária àquilo que está te pegando. É de propósito, é proposital. Os braços estão pesados, levanta. Levanta um e escola com o outro. Começa assim. Faz alguma coisa. Alguém aqui tentando ajudar, fala assim, você pode aplaudir o Senhor? O apático. Em cima da cabeça. Fala, eu vou fazer de propósito. Reaja. Deu sono, lembra da Bíblia? Toma um café e volta a ler. Toma um café e volta a ler. Fala, não, aqui não. Aqui não, Satanás. Quem vai te vencer sou eu. Está orando, caiu de sono, lava o rosto na água gelada, nesse frio, você vai ver, acorda. Acorda. Não se entrega, reaja ao espírito de letargia com uma ação contrária. Você não consegue jejuar, começa aos poucos e retoma. Começa aos poucos e retoma. Jejum mais sem vergonha até meio-dia. Mas nesse caso, até 10 horas da manhã, Jesus está recebendo. Porque tem uma situação de apatia que eu vou te dizer. Pastor, eu fui até 10 na mar. Não, já foi alguma coisa. Amanhã melhora, né? Amanhã melhora. Não consegue orar em línguas? Exercita. Pastor, eu vou começar a falar 3 palavras e aí eu esqueço, começo a pensar longe. Exercita dentro do carro, exercita de propósito, se disciplina em uma ação contrária àquilo que tem sintomatizado. Essa é a forma de vencer. Hebreus 5,14 fala que os nossos sentidos espirituais são exercitados em razão do costume. Ou seja, precisa praticar para desenvolver as coisas espirituais. Dê o seu passo. Esse é o meu recado. Tem uma trombeta soando. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Fica de pé. Fica de pé. Nós vamos terminar esse culto. E eu quero pedir que você coloque sua vida diante de Deus. Queridos, hoje não é um dia especial que alguém vai orar por você e nem pôr a mão na sua cabeça. Não. Hoje é um dia que você é chamado a se arrepender naquilo que você refletir e sair daqui com um posicionamento diferente. Dizendo assim, Senhor, eu vou reagir naquilo que eu tenho me proposto, tenho feito até votos e compromissos e não tenho cumprido. Se as suas questões estão no desinteresse às práticas espirituais, estão no desinteresse aos compromissos que são de Deus, é nisso que você vai se arrepender. Se você identificou janelas que você tem se assentado, é nisso que você vai se arrepender. Se você se identificou em várias situações que o sono te pega, seja ele físico, espiritual, se você começa a fortalecer demais as coisas da carne e deixar a essência, é disso que você vai se arrepender. Se o seu caso já é de morte, já é aquilo que foi representado pelo corpo de Eutico estirado no chão, é desse lugar que você vai sair nessa noite. Se o teu lugar é de ter deixado o temor,
Se acabou o teu temor pelo culto, pelo que está acontecendo no meio da reunião, se o que te interessa mais é o momento da cantina, porque para acabar o culto você fica cuidando do horário, mas lá na cantina não tem hora certa para sair. Nós precisamos ter uma metanoia de entendimento. É aqui, ó. É pessoal, é individual, é único. É único, é individual. É um lugar de dizer: Senhor, eu me arrependo, porque já foi melhor. Eu me arrependo, porque o meu lugar era quando eu queimava na madrugada, nos montes, ou quando eu chegava mais cedo no culto, para falar com o Senhor, para já começar um culto queimando para o Senhor. Deixa eu te dizer que Deus tem saudade de alguns que iam ter com Ele no monte e não tem mais, que enfrentava o frio ou o cansaço, porque o Senhor era mais importante, e ia lá naquele lugar para dar um louvor de sacrifício, e hoje não vão mais. Se o teu lugar é um lugar que você saiu da reverência, marca com tudo quanto é coisa na hora do culto, abandona isso, se arrepende hoje, porque esta é uma noite que Deus nos chama para despertar do sono, da letargia. Desperta, 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 ó tu que dormes. Entra nesse lugar. Entra nesse lugar, entra nesse lugar. Durante esse louvor, eu quero chamar você para se arrepender. Eu quero chamar você para falar com Deus. Eu quero chamar você para dizer: Senhor, eu vou reagir. Eu não vou sair daqui como eu entrei. Eu não vou sair daqui como eu entrei. Eu quero te chamar e é esse lugar de despertar, porque essa é uma igreja que Deus deseja e anseia que conheça o avivamento, que conheça o avivamento. E o avivamento começa num coração aquecido, não é num corpo apático, não é numa alma letárgica, não é num espírito abatido. Acende de novo teu fogo, acendo de novo teu fogo, acendo de novo. Me escute. Se você quer fazer um concerto específico com Deus, eu também não posso deixar de te dar essa oportunidade, porque o altar é para isso. Eu sei que todos aqui da sua maneira vão receber, mas tem pessoas que querem registrar isso aqui no altar e dizer: chega, Senhor, eu estou arrependido. Eu estou arrependido das janelas. Eu estou arrependido da falta de temor. Eu estou arrependido de alguns lugares que eu entrei. Eu estou arrependido do sono profundo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu não quero ter fama de que vivo. Eu não quero ter fama de que sou crente. Eu não quero ter o nome registrado no hall de membros. Aí eu quero ter o nome registrado no céu. Eu quero ser reconhecido no inferno por aquilo que eu sou no Senhor. Eu quero voltar a usar minha espada de autoridade. Eu quero voltar a reagir contra o inferno. Se você tem um concerto, vem pra cá, vem pra cá. Não perde essa oportunidade, porque hoje é uma noite de despertar do sono, de despertar do sono. As trevas estremecem, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus. Talvez você diga assim: pastora, mas é muito sutil, é pouquinha coisa o que pegou para mim. Ô queridos, não se constranja não, não se constranja não. Se você já foi diferente no passado, não queira nada menos do que já foi, porque Ele é o mesmo ontem e hoje. Talvez você está letárgico e apático nos dons, porque antes você orava e as enfermidades sumiam das pessoas, mas você paralisou por causa dessas ações sutis. Vem pra cá e diz: Deus, eu quero essa restituição, eu quero sair dessa paralisia, eu quero sair dessa apatia. Não tenha vergonha, ninguém ao seu lado tem nada a ver com você. Essa
Essa é uma noite sua. Essa é uma noite daqueles que têm o coração ardente, ardente pelo avivamento, pelo avivamento. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus.